Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, eu vou tocar em alguns assuntos aqui que eles têm todos ligações e eu vou explicar para vocês. Eu começo aqui falando sobre a metáfora, você vai precisar conhecer essa metáfora para entender como funciona essas coisas. Ela se chama a teoria do cavalo morto. É uma metáfora sátrica que reflete como algumas pessoas, instituições ou nações enfrentam problemas evidentes, que são impossíveis de resolver. Mas em vez de aceitar a realidade, e tentar criar soluções para essa realidade, as pessoas se agarram a tentar justificar o injustificável. Então a ideia central é clara. Se você descobrir que está montado em um cavalo morto, o correto, o lógico, seria simplesmente você descer desse cavalo e deixá-lo ir, enterrar, queimar, dar fim ao cadáver. No entanto, na prática, muitas vezes acontece o contrário. Em vez de abandonar o cavalo morto, as pessoas tomam medidas como comprar uma nova sela para o cavalo, melhorar a alimentação do cavalo apesar de ele estar morto, mudar o cavaleiro em vez de abordar o problema real, despedir o gerente dos cavalos e contratar alguém novo esperando um resultado diferente, organizar reuniões para discutir como aumentar a velocidade do cavalo morto, criar comitês ou equipes de trabalho para analisar o problema do cavalo morto de todos os ângulos. Estes comitês trabalham durante meses, levantam relatórios e finalmente concluem o óbvio: o cavalo está morto. Justificar os esforços comparado ao cavalo com outros cavalos mortos semelhantes, concluindo que o problema foi falta de treino. Propôs cursos de treinamento para o cavalo, o que significa aumentar o orçamento. Redefinir o conceito de morto para se convencer de que o cavalo ainda tem possibilidade. A moral da história é que essa teoria mostra como muitas pessoas e organizações preferem negar a realidade e desperdiçar tempo, recursos e esforços com soluções inúteis, em vez de aceitar o problema desde o início e tomar as decisões mais inteligentes e eficazes com a nova realidade. Então, agora que você conhece a teoria do cavalo morto, eu posso falar das notícias atuais. Você lembra daquela fazenda em São Mateus, que estava aquela agonia, se vai devolver a família vive ali por gerações, Foi do bisavô que passou para o avô, que passou para o filho, que passou para o neto. Muitos anos produzindo e vivendo na terra, Se não bastasse só produzir, eles também vivem na terra, estão lá com suas famílias, vivendo em suas terras compradas e pagas. Mas de repente, alguém dá uma canetada, alguém que é o cavalo morto, dá uma canetada e transforma o Brasil em um país comunista. Levanta-se uma bandeira linda, não, é para ajudar os trabalhadores que querem uma oportunidade. O INCRA decidiu agora tomar essas terras dessa família e passar para os trabalhadores sem terra, que na verdade para mim não são nada de trabalhadores, são invasores, aproveitadores, essa é a minha opinião. Então esses aproveitadores agora têm o direito definitivo sobre as terras daquela família. Mas as terras eram produtivas, qual foi a alegação do juiz? Ora, disseram que as terras eram muito grandes e a produção da família chegava no máximo a 49%, deixando mais de 60% da terra sem produção. E assim ela foi considerada improdutiva, mesmo eles produzindo, tendo as notas do que eles vendiam e etc, etc. Então veja, meus irmãos, que o cavalo morto continua aí. Isso é um tapa na cara daquelas pessoas que pensam assim: Davi, eu estou pensando em vender minha casinha, comprar uma terrinha e viver em paz. Viver em paz aonde, meu amigo? Viver em paz onde os comunistas estão? Você acha que nunca vai precisar de um hospital, de uma medicação na sua vida ou sua família? Você está vivendo em Nárnia, meu amigo. A política, o cavalo morto, ele vai estar sempre presente na mesa da sua sala, igual nessa foto que você vê aí. Veja quantos homens pensando, teorizando, tentando ignorar o fato do cavalo já estar morto e ele não vai ressuscitar. Mas eles continuam ali criando teorias e gastando ao fazer isso. Veja se não é a mesma coisa no Brasil. O país está quebrado no momento. Nós ganhamos em real, produzimos em real e pagamos em dólar. Então, a trairagem de Nicolas Ferreira, a abstição de Gustavo Gaia, quando foram votar, e eu mostrei aqui, a favor de colocar 30% de etanol na nossa gasolina, alegando que isso ia fazer o preço baixar, eu pergunto a você, teve aumento no combustível? Teve, Davi, porque isso é o cavalo morto. Não é o X da questão, a gente pode passar a usar 60%, 70%, 80% de álcool na gasolina e ele vai continuar caro. Veja se o álcool, por exemplo, é barato. Não é. Eles fazem a conta de quanto você gasta rodando no álcool e quanto você gasta na gasolina e os preços são semelhantes. Não tem nada mais barato, nada que você possa fugir.
Porque a questão é o cavalo morto. O Estado é o cavalo morto. A política é o cavalo morto. O pior de tudo é que pessoas como o Gustavo, pessoas como o Nicolas, eles poderiam vir a se tornar grandes líderes, mas eles também têm um cavalo morto que se chama Bolsonaro hoje em dia. Você viu que ele está organizando uma manifestação agora pró-impeachment de Lula. Mas agora que o mandato do Lula, né, já passou mais da metade, por que fazer isso agora? Se o Lula for impeachmentado, quem assume? O Alckmin. Vai mudar alguma coisa? Não, vai continuar a mesma porcaria. Então por que fazer? Por que se desgastar dessa maneira? Ele quer mais uma vez nos usar, né, usar o povo, o sofrimento do povo, como moeda de troca. Ele quer barganhar e dizer, olha, eu ainda tenho muita influência, eu ainda tenho muito poder, então vocês precisam me deixar solto, me tornar elegível, que comigo dá para negociar. É o que o Donald Trump, por exemplo, é o que o Milley, desde que assumiram, não fazem. Eles não negociam mais, eles vão para cima. Eles já aprenderam a lição, mas o Bolsonaro, infelizmente, não aprendeu ainda. Então veja, a próxima matéria vem do nosso querido irmão, um dos principais comentaristas aqui do nosso canal, que é o Rogério Lima. Comentários sempre muito inteligentes e dicas excelentes. Um abraço forte para o nosso querido Rogério. E ele fala sobre o banimento do X do Brasil será inevitável. Isso aqui não é eu falando não, isso aqui é o tema da matéria, ó. O banimento do X será inevitável, né, no Brasil, diz advogado de Janjo após nova fake news de Musk. Então a mídia continua com as suas narrativas. É extrema-direita, o que tem de extrema-direita aqui? O que foi aprovado de extrema-direita? Nada. Pelo contrário, no governo do Bolsonaro em 2019, um dos maiores absurdos do grupo ativista colorido, eu coloco ativista porque as pessoas que têm uma escolha diferente da nossa, muitas delas só querem respeito. Agora tem a galera que é ativista, né, que quer impor e quer inclusive dizer que é melhor por isso. Eles querem impor. E essa galera em alguns países, como eu já mostrei aqui também nas nossas matérias, já se tornaram, já foram classificados maldoristas. Por quê? Porque vem com esses absurdos, inclusive querendo implementar na educação dos nossos filhos. Então, em 2019, essa galera deixou de ser criticada, ficou acima de Deus aqui no Brasil, já que criticar Deus é possível, fazer vídeos contra Deus é possível, mas criticar escolha não é mais, porque o grupo foi equiparado a aquele negócio que começa com Ra e termina com sismo. Ra, né? Foi equiparado. Então você não pode mais fazer qualquer crítica. Acabou os debates. Por que a televisão não faz mais debate? Porque a partir do momento que equipararam, acabou as críticas. É crime fazer qualquer crítica. Então foi isso que o Bolsonaro conseguiu. Aí o Bolsonaro disse ao povo que é porque ele não pode fazer nada. E a mentira dele é desmentida pelos próprios deuses do Olimpo. Um dos deuses do Olimpo, eu também já falei dele aqui, já foi matéria aqui nos nossos vídeos, propôs um sistema de semi-presidencialismo. Ou seja, o presidente não ter mais tanto poder como tem, porque a verdade é uma só. Quem é bolsonarista, por favor, me perdoe. Mas é a verdade, meu irmão. Bolsonaro está te enganando. Um presidente com coragem, disposto a pagar o preço, a ter sua própria família presa, coisa que o Bolsonaro nunca esteve, por isso é que ele afracou. Veja, só para refrescar sua memória, o Bolsonaro, da época da eleição, ele era tão perigoso com suas propostas, que se ele faz 50% do que ele tinha prometido, o Brasil era outra coisa. Pode ter certeza, meu irmão, que sua vida estaria muito melhor. E o sistema sabia disso, as propostas de Bolsonaro eram extremamente perigosas, e por isso é que ele levou a facada, entende? O sistema disse, esse cara não pode chegar, nós precisamos eliminá-lo antes que ele chegue. Porque era desesperador um homem com a coragem que ele parecia ter, com as propostas que ele tinha, assumir o cargo. Então, tentaram tirá-lo por meio de violência, por meio do crime. O Bolsonaro não se intimidou com a facada, mas a perseguição em cima dos filhos, que devem muito ao sistema, o freou, puxou o freio de mão. E aí ele começou a barganhar. Começou a baixar a cabeça e dizer, não dá pra fazer nada, não dá pra fazer nada, mas um presidente, meu irmão, seja ele quem for, popular do jeito que ele era, com o apoio da população que ele tinha, pode fazer o que ele quiser, literalmente, no país e tirar quem ele quiser da cadeira. A verdade é essa. Ah, Davi, mas uns coronéis e não sei o que não ia apoiar. Você viu o que é que o Lula fez assim que assumiu? Mandou prender coronel, mandou prender comandante, mandou mudar. Um presidente pode fazer isso. Ah, não é comigo não, eu te tiro do cargo. Acabou. É isso que faz. Então o presidente tem sim muito poder, e já temendo que um dia surja um novo
Milei aqui no Brasil ou um Trump, o sistema já está tentando mudar o próprio sistema, as regras desse sistema, colocando um semipresidencialismo, para que o presidente não tenha esse poder todo. Então a mentira que o Bolsonaro contou durante os 4 anos era desmentida pela ação dos próprios deuses do Olimpo. Então você veja que isso aqui não é a minha opinião, é simplesmente lógica. Redes bolsonaristas, redes conservadoras têm dito que os ares estão mudando por causa da chegada do Trump à presidência. E eu tenho sido realista, dizendo que não é tão bom assim. O que o presidente estrangeiro pode fazer é tornar a situação de um país ainda pior, um país estrangeiro, para que esse país se levante por si próprio. A pergunta é, o Brasil tem força para isso? Eu acho que anestesiado como está, não. E a prova disso é que justamente uma das rádios, né, que eu inclusive gosto do trabalho dos caras, mas que são extremamente bolsonaristas, é a Auriverde. Eu gosto do trabalho dos caras, me informo muito por lá, mas é um fato que eles passam muito pano pro Bolsonaro. E justamente eles que falam sobre a mudança dos ares, né? Ficam falando essas boas novas, como se o bicho fosse pegar agora. Eles foram banidos do TikTok. E eu tenho certeza, meus irmãos, de acordo com a própria matéria que eu assisti lá, acabei de ver, que eles não foram banidos assim por acaso. Eles foram banidos por alguma ordem, algum telefonema de alguém que se sente um deus e disse, olha, tira o TikTok desses caras aí, estou falando muito. Os caras só tinham 26 mil seguidores, mas só que uma audiência orgânica. Muita gente ouvindo o que eles estavam falando. Então eles receberam 5 strikes e tiveram a conta definitivamente banida, a Rádio Auriverde. Isso é só para você ter noção do que está acontecendo. Então justamente em um momento que se diz que os ares estão mudando, a Auriverde acaba de perder o seu canal no TikTok. E aqui você está vendo a matéria do Rogério Lima, está na revista Fórum. Banimento do X no Brasil será inevitável, diz advogado do Molusco, após nova fake news de Musk. Então já está classificado como fake news. O que foi que o Elon Musk falou? De mentira? Nada. Ele simplesmente está apoiando o impeachment do Molusco. O advogado Luiz Carlos da Rocha, o Rochinha que integrou a defesa do Janjo durante a prisão em Curitiba, somou-se ao coro que vem pedindo uma ação enérgica da justiça brasileira contra o bilionário Elon Musk. Ou seja, enérgica, extrema, ruim para o povo brasileiro. É isso que ele está pedindo. Que vem utilizando sua rede X para convocar manifestações de extrema-direita do Brasil e interferir na política nacional. Se você chama esse jornalista aqui, Ivan Longo, não é o nome do cara, qual foi a decisão, qual foi a lei de extrema-direita que foi implementada? Porque a posse de arma nunca foi liberada. Tinha um decreto que facilitava os CACs, né? Mas cadê alguma coisa de extrema-direita? Não tem nada aprovado de extrema-direita, tem de extrema-esquerda. Você hoje, como eu já disse, não acha ninguém querendo trabalhar mais, fazer um serviço mais pesado. Por quê? Porque tem Bolsa Família, tem Bolsa Esmola. E quanto mais eles aumentam os números de salário mínimo, como estão fazendo agora, parece que vai para 1.800, mais as coisas ficarão caras, porque o tesouro continua o mesmo. Quando você quer dar um presente a alguém da sua família, você trabalha mais, você produz mais para conseguir dar esse presente. Você não tira o dinheiro da feira. Porque se você tirar o dinheiro da feira, vai diminuir a comida. Então é a mesma coisa que o Estado faz. Eu vou dar mais moeda ao povo, mas essa moeda continua valendo a mesma coisa. Então se é 1 ou 10 milhões, vai ser a mesma coisa. Porque o tesouro a qual ele é atrelado continua o mesmo. Mas o povo não entende isso e quer aumento. Então veja, no último sábado, dia 15, Musk divulgou, 15 de fevereiro, para quem está vendo esse vídeo depois, 15 de fevereiro de 2025. Musk divulgou fotos antigas de protestos pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff de 2016, dando a entender que seriam manifestações pelo impeachment do Molusco, em meio a uma mobilização da extrema-direita que vem convocando atos com esta pauta para a massa. Então cadê a fake news? Se a direita aqui, a direita canhota, está fazendo de fato esse protesto, está levando o povo para a rua para pedir o impeachment do cara, que não vai servir de nada, apenas para o próprio Bolsonaro barganhar, já que, ainda que fosse feito o impeachment e não será feito, quem assume é o Alckmin. Vai dar o quê? Trocar 6 por meia dúzia. É um desgaste do ponto de vista para o povo desnecessário. Porém, necessário para quem está quase sendo preso, que é o próprio Bolsonaro. O que ele quer dizer, eu já traduzi isso aqui para vocês há muito tempo, é que vou mostrar força, vou mostrar a eles que me prender é pior, porque sou eu que anestesio o povo. Sou eu que mantenho o povo com esperança, ou seja, sob controle. É isso que ele quer fazer. Bolsonaro é um cavalo morto. Então vamos lá, o banimento do X será inevitável na medida em que sua interferência no processo eleitoral brasileiro se intensificar, e vai se intensificar.
o TSE não deve tolerar nem por um instante a ação estrangeira na nossa eleição, escreveu assim o advogado Luiz Carlos da Rocha ao compartilhar uma notícia sobre a tentativa de Musk de interferir na política brasileira. Tá aqui, né, a tweetada dele, para você que quer conferir, para você que só acredita vendo, tá ele aí dizendo o que eu acabei de ler. Se não bastasse, a Gleisi Hoffmann, né, aquela mesma que é presidente do PT, que foi lá, né, pedir esses maldoristas do mundo árabe, vocês sabem bem quais são, né, que ele mesmo disse, o Lula é amigo, né, e provou isso, né, não os classificando como maldoristas, aquele povo lá que tá atacando o País do Leão e tal, né? Você sabe bem, né? Ela foi pedir, quando o Molusco foi preso, ajuda deles, ou seja, que eles viessem aqui na tora e tirassem o cara da prisão. Ela foi pedir isso lá, né? Passou esse vídeo lá pra todos verem. E ela também que tem diversos esquemas aí de corrupção e nunca foi presa por isso, nunca a justiça conseguiu provar nada, né? Por que será? Eu fico perguntando, mas enfim, ela, né, a Gleisi Hoffmann, disse o seguinte, ó: Elon Musk usando o X para comandar um protesto de bolsonaristas aqui no Brasil. Essa gente do inelegível não tem noção do que seja a palavra soberania. Bater continência para a bandeira dos Estados Unidos é pouco. Querem entregar de vez o país e nem se envergonham disso. O engraçado é que ela entrega para os comunistas, né? Segue a cartilha dos comunistas. É o cavalo morto, família. Mais um cavalo morto. Outros internautas têm cobrado a Advocacia Geral da União, a AGU, por medidas contra a fake news do Elon Musk, para mobilizar a extrema-direita no Brasil. Até o momento, o órgão não se manifestou oficialmente sobre o assunto. Eles estão quietos por causa da economia, eles estão com medo da represália do Trump. Isso é fato. Mas que algo será feito, o cenário está sendo construído para isso. Outra questão, e você vai vendo como o cavalo morto é uma coisa complicada, nós estamos ignorando outro cavalo morto que se chama mídia. A mídia está colocando aqui mais uma vez que os internautas têm cobrado a Advocacia Geral. Que internautas? Qualquer canal que fizer uma pesquisa, né, criar uma enquete sobre isso, vai ver que as pessoas não estão cobrando nada, ao contrário, estão cobrando que certas figuras aqui sejam impeachmentadas. Vocês sabem de que eu estou falando. É isso que a população hoje no Brasil quer, se colocar para uma eleição ganha com mais de 80%. Mas disso eles não vão falar. Eles querem colocar a mesma coisa que eles faziam com diversos temas. Lembra porque os dislikes, veja como uma coisa tem a ver com a outra. Os dislikes foram removidos das plataformas porque, segundo a esquerda, estava sendo usado para cancelar assuntos. Ou seja, acabava com a narrativa da mídia de igualar as coisas, porque tinha 1000 pessoas que concordavam com a mídia e 10 milhões que discordavam. Como é que você vai dizer que os comentários estão equilibrados? Me diga como é que faz isso. Então, como não tinha, né, como mentir sobre isso, então vamos tirar essa ferramenta. Foi isso que eles fizeram. Tudo está interligado, meu irmão, porque hoje o Brasil se encontra como um grande cavalo morto. Ou o povo percebe isso, ou param de acreditar nessas figuras que fazem parte desse corpo de cavalo morto. Os governos estrangeiros, como eu já falei, o que eles podem fazer aqui no Brasil por nós brasileiros é tornar a nossa situação ainda mais difícil. O país, diante disso, tem duas opções. Ou se levanta, ou realmente o povo mostra que é valente e corajoso e que sabe lutar por seus direitos, ou se entrega de vez à tirania dos comunistas. E é esse o caminho que o Molusco irá seguir. Tudo que está acontecendo, ao meu ver, ele está adorando, porque ele vai ter a desculpa perfeita para negociar com os comunistas e se associar cada vez mais a eles, porque eles são os bonzinhos da história. A mídia já está fazendo esse trabalho, se você tem acompanhado aí o que eles falam. Eu sei que muitos de vocês têm nojo, né? Mas eu faço isso por vocês e garanto, meu irmão, você que acompanha o nosso canal aqui, que eles estão fazendo sim, exatamente isso, criando essa narrativa. Olha, a China é que está fazendo certo. A China, eles inclusive usam essa palavra, esse termo, né? Eu vi vários comentaristas da CNN e Globo dizendo exatamente isso. A China está sendo o adulto na sala. O tempo todo, vários jornalistas falando isso. A China é o adulto na sala. Então, o Molusco vai seguir por esse caminho comunista. O Brasil já tem várias leis comunistas. Se você não acredita, experimente não pagar o IPTU da sua casa. Experimente não pagar o IPVA do seu carro e vá dar um rolê, vá dar uma volta. Me diga o resultado depois. O Brasil, aos poucos, foi colocando, com a ajuda da direita canhota e essa esquerda, foram em ambos os governos, devagarzinho, dando canetadas e criando esse ambiente aí, onde você fazer críticas a um comportamento, como eu já disse em 2019, durante o governo Bolsonaro, ele permitiu isso, né, no seu governo, equipararam, acabaram com os discursos, né, ao crime do cisma
e nós estamos nessa sem poder nem falar, né? É uma vergonha quando você acompanha canais de fora, né? A forma livre que eles falam e como no Brasil a gente não pode nem sequer falar. Então a realidade é essa. Quem quiser continuar se iludindo, se iluda. Eu sei que vídeos como esse geram o quê? Perda de inscritos, porque muitas pessoas estão fanáticas pelo Bolsonaro ainda, acreditam nele, e o cara é uma farsa. O Bolsonaro que a gente precisava faleceu naquela facada. A verdade é essa, meu irmão. O que ficou depois foi um boneco covarde se submetendo ao sistema e tá doido para fazer isso de novo. Enfim, a gente vai ficando por aqui. Deixa o teu comentário. Aqui você sempre vai ouvir a verdade, doa quem doer. Fiquem com Deus, meus irmãos. O nosso velho diário do Davi ainda continua no ar. Lá na Hotmart, 10 vezes sem juro. Tudo sobre a paranormalidade. Vou ficando por aqui e sempre encarando o sobrenatural.